Estamos de volta para continuação da operacionalização do processo na matéria de avaliação psicológica, parte 2. Então, aqui, ó, administração de testes e técnicas, particularidades da situação, da interação com o examinando e do manejo clínico, né? O foco da testagem deve ser o sujeito e não os testes. Né? Então, mesmo que você tenha tempo para aplicar, você tem que ver a condição física desse sujeito, se ele não tá com sono, se ele tá tomando algum tipo de medicação que realmente vai dificultar a aplicação dos testes e a avaliação psicológica em si, né? Não necessariamente você vai avaliar aplicando testes. A importância da criação de um raporte, que é a ligação, né? A sintonia, a empatia com a pessoa que você está atendendo, né? Com o paciente / cliente. Né, para que o processo ocorra, né, a transferência clínica se dê melhor. Então, é importante a criação de um raporte, senão você não tem um processo de transferência e aí dificilmente aquele paciente vai cooperar com o processo. Registrar tudo que foi possível, a priori, né, ensaios e erros, níveis de interferência clínica. O psicodiagnóstico é um processo científico que utiliza técnicas e testes psicológicos, os inputs, e através de uma série de passos termina com a comunicação dos resultados, o output, né? Então, as inferências, né, o processo que vincula o input ao output, né? Toda vez que falar inferência, seria uma dedução, né? Você vai usar aquilo que você colheu para associar isso com o resultado final, né? Para realmente ver se as hipóteses estão corretas, se não estão, e qual é o resultado da avaliação. A gente tem aqui os outputs, né? A formalização oral ou escrita de conclusões nas quais o psicólogo chegou. A gente tem a diferença em diagnóstico e prognóstico, certo? O diagnóstico é o juízo ao momento acerca das características de uma doença ou quadro clínico, que comumente suscita um prognóstico. O prognóstico é o conhecimento ou juízo antecipado prévio, baseado necessariamente no diagnóstico e nas possibilidades terapêuticas, né? Então, primeiro eu tenho um diagnóstico, uma ideia do que você tem, para surgir um prognóstico, que é um juízo antecipado. A gente tem as classificações diagnósticas, a gente usa tanto o CID, que é a classificação internacional, quanto o DSM, que é o Manual de Doenças Mentais. A gente já está no DSM-5 e no CID-11, na edição 11. A comunicação dos resultados, né, o feedback, né, o output. Qual é a diferença entre laudo e parecer? O laudo sempre é mais extenso, é mais abrangente, ele é mais minucioso, ele responde as questões como o que, quanto, como, por quê, para quê e quando. E o parecer, ele pressupõe um único objetivo, ele é mais focado, ele é mais resumido, ele é mais curto, tá? Não vamos invadir tanto a área. Falar com profundidade agora dos laudos e pareceres, enfim, mas porque vai ser abordado mais pra frente na matéria. Agora a gente vai falar um pouquinho do contrato, tá, que se estabelece entre o avaliador psicológico, né, o profissional, e o paciente / cliente, né? O contrato, ele pode ser oral ou escrito. Ele tem o objetivo de informar ao avaliando ou a seus responsáveis que trata-se de um processo de investigação cujo objetivo é responder à pergunta do encaminhamento, não inclui o tratamento, há benefícios para o caso em questão, reconhecer as dificuldades para adequar o manejo parental e ou escolar, reconhecer as potencialidades para planejar reabilitações e fortalecê-las, identificar o diagnóstico para escolher o melhor tratamento, entre tantos outros. As indicações terapêuticas serão dadas ao final do processo,
né, que o psicólogo ele tenta fazer, assim, uma intervenção, ele pode, né, fazer uma intervenção a partir da hipótese diagnóstica que ele chega, né, o processo possui uma estimativa de duração, devendo se explicitar o número de sessões e o tempo de cada uma. Isso é muito importante deixar claro também que pode ser que você perceba a necessidade de aumentar os números de sessão e que pode ser alterado o valor do processo, né? Porque senão você não vai poder cobrar. E é um trabalho, né, gente? Quando a gente não pode cobrar e, né, vai tempo. Com o conhecimento do paciente, entrar em contato com quem... você tem que deixar claro, né, que com o conhecimento do paciente, entrarei em contato com quem eu julgar necessário, como, por exemplo, familiares, instituições, médicos e outros profissionais que o atendam. Tal contato pode ser telefônico ou presencial, quando você quer precisar de mais informações, de acordo com o tipo de resposta fornecida pela avaliação e com suas limitações, pode-se estabelecer algum prognóstico ou causas explicativas de algum problema. Durante o processo, o paciente tem direito a documentos, a declaração que justifiquem falta no trabalho, caso seja necessário. É importante falar que você fará mais de uma ou mais devolutivas, caso necessário. Entrevistas devolutivas, né, ao final, juntamente com 2 cópias do laudo, sendo uma para ele e outra para o profissional da saúde que o encaminhou. É bastante importante isso. No caso de encaminhamento de escolas ou instituições que não são da área da saúde, é necessário providenciar um atestado, né? A parte do sigilo é muito importante, né? Nada do que for conversado na sessão durante a avaliação psicológica pode ser dito numa mesa de bar, no elevador ou até mesmo com outras pessoas. A empatia é muito importante até para conseguir fazer o reporte bem sucedido, né? E um bom processo de transferência. Se a aplicação de testes durar mais do que o combinado, isso não estiver nas cláusulas do contrato, não se pode cobrar nada do paciente. Sim, é verdade mesmo. E é importante fazer sempre um contrato escrito, porque falado a gente nunca tem certeza do que a gente falou, né? E como somos profissionais, é importante. E também lançar mão de um advogado para ajudar a fazer. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre as etapas da entrevista inicial no psicodiagnóstico. Então, assim, a primeira etapa são os pacientes encaminhados para avaliação, o contato com a fonte de encaminhamento para levantamento de informações. A segunda etapa, a entrevista com paciente responsáveis, no caso de crianças, como já foi dito antes, prefere-se fazer a entrevista primeiro com os responsáveis e depois com a criança, explicando para ela, perguntando se ela sabe por que ela tá lá, né? Aí aqui, para paciente adulto, a primeira entrevista geralmente é realizada com o próprio paciente. Para paciente adolescente, a primeira entrevista pode ser realizada com o próprio paciente, seguida por entrevista com os responsáveis. E para criança, a primeira entrevista é realizada com os responsáveis. Posteriormente, marcamos com a criança. A terceira etapa, a entrevista com outras fontes de informação, sempre com autorização do paciente. É importantíssimo você falar para o paciente, mesmo sendo criança, que você vai conversar, né, com os pais, os responsáveis, que você vai conversar com o médico, com a pessoa que encaminhou para pedir outras informações, com a escola, né? Pode-se coletar informações de outras fontes, como familiares, professores, outros profissionais que acompanham o paciente. Aqui eu coloquei a diferença entre as modalidades de entrevista de livre estruturação, semi-estruturada e estruturada. A de livre estruturação, uma característica da entrevista é que ela é aberta, não existe perguntas pré-formadas.
A postura do paciente: o paciente é livre para trazer as informações que achar pertinente na ordem que desejar. A postura do avaliador: o avaliador deve ter em mente os temas a ser cobrados, pois em alguns momentos ele deverá direcionar a entrevista, né? E a aplicabilidade no psicodiagnóstico é bastante utilizada. No caso na modalidade semi-estruturada, ela é mais flexível, né? A característica da entrevista, ela é mais flexível. Existe um roteiro com perguntas pré-determinadas. O paciente responde as questões de acordo com a ordem trazida pelo avaliador. Mas suas respostas podem gerar novos questionamentos. A postura do avaliador: o avaliador deve ir além das questões pré-elaboradas. Novas questões podem emergir a partir das respostas do paciente. E a aplicabilidade no psicodiagnóstico ela é bastante utilizada. E a gente tem a estruturada, que ela é rígida, né? A característica da entrevista é que as perguntas são pré-formuladas, assim como as alternativas de resposta. A postura do paciente: não há espaço para respostas diferentes das opções pré-formuladas. A postura do avaliador: deve seguir o roteiro de forma fiel, tá? Novas questões não serão acrescentadas e as já existentes não podem ser modificadas, e ela é a menos utilizada em questões de aplicabilidade no psicodiagnóstico. Sobre a entrevista de anamnese. Ela não é uma técnica exclusiva do psicólogo, então, assim, várias pessoas da área da saúde fazem, dentistas, nutricionistas, enfim, a área da saúde faz a anamnese. A etimologia da palavra, que vem, né, significa lembrar, fazer lembrar. A palavra anamnese significa trazer à consciência os fatos relacionados à queixa e a história do avaliando, né? Conexão entre os aspectos da vida do avaliando e o problema apresentado. A gente tem a questão da investigação e a coleta de informação, né? Sempre tentando manter em ordem cronológica dos fatos. Se o informante não sabe identificar quando de fato começam a aparecer os primeiros sintomas, a idade da criança, podemos perguntar: isso foi antes ou depois dela começar a caminhar? Antes ou depois de ela entrar para a escola, né? A importância de estabelecer o rapport, né? Que é essa interação com o paciente, né? Essa questão para facilitar também a transferência, né? Não é uma sessão de terapia, mas há uma transferência para você fazer essa questão de manejo clínico. Pode gravar a conversa desde que se tenha um termo de consentimento do avaliando, né? Você pode gravar, você pode filmar a conversa desde que o seu avaliando saiba disso e ele seja consciente e ele assine um termo de consentimento dizendo sim, eu permito. E aí você anexa na devolutiva, nos laudos, é um dos materiais que vão estar anexados juntos, né? E também vai ter que estar especificado quem vai poder ter acesso a ele. Especificidades da entrevista de anamnese com pessoas de diferentes grupos etários. A questão é que ele não vai seguir a mesma estrutura para diferentes grupos etários, né? Os aspectos examinados, indiferente da idade, é a configuração e as relações familiares, o número de pessoas da família imediata, a ocupação de cada membro, características do ambiente doméstico, a rede de apoio do avaliando, questões referentes à queixa, né? Aí a gente tem aqui evolução, quanto tempo o avaliando apresenta esse problema, o histórico de tratamento de saúde, atuais e progressos, uso de medicamentos, né? Se ele usa ou não, se são controlados, efeitos
do problema sobre o funcionamento psicossocial do paciente no momento atual, a percepção do examinando em relação à queixa, né? Ele tem... É importante perguntar se ele sabe por que ele tá lá, se ele sabe o que ele sabe. É importante deixar ele falar, né? E também evitar induzir uma resposta. Então, aqui, ó, na anamnese de crianças, né? Avaliação da história pré e perinatal e o alcance dos marcos do desenvolvimento tem importância central, né? É importante perguntar as condições de saúde física e mental da mãe, né? Durante a gravidez e após o nascimento do bebê. A realização do acompanhamento pré-natal, né? Se houve ou não. Possíveis intercorrências na gravidez, quedas, acidentes, outros eventos significativos. Detalhes sobre o parto, as condições da criança. Ao nascer, o índice APGAR do 1º ao 5º minuto e às vezes até o 10º minuto, tá? Eu já vou me explicar melhor isso para ficar mais claro, mas ele é super importante também em casos de criança com falta de oxigenação no cérebro e que isso às vezes gera atraso no aprendizado, né? Muitas escolas às vezes acabam percebendo e pedindo encaminhando para uma avaliação psicológica a criança. Características e capacidades iniciais do bebê, se ela tem processo de desenvolvimento normal, né? A reação dos pais, a ocorrência de conflitos familiares na época, possível exposição da mãe a teratógenos, né? Que são doenças infecciosas, medicamentos como antibióticos, anticonvulsionantes, antidepressivos, antipsicóticos, uso de drogas, exposição à radiação, chumbo, mercúrio, fenilbenzenos, as deficiências de vitamina, a subnutrição da mãe durante a gravidez, tá? Isso é super, super importante. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão do índice APGAR. Né? Ele é um dos métodos mais utilizados para avaliação imediata do recém-nascido, né? Sendo realizado principalmente no 1º e no 5º minuto de vida. É assim, a criança nasceu, eles vão, os médicos, né, e os enfermeiros vão começar a avaliar a coloração da pele. Então, você tem uma tabela, né? O bebê pode ter nascido meio azulado, pode ter nascido com a pele rosada, então tudo isso entra, né, dentro dessa tabela. O pulso, a irritabilidade dessa criança, irritabilidade reflexa, o esforço respiratório, o tônus muscular. E aí o que acontece? Você vai avaliando do 1º ao 5º minuto. Então você vai. E daí se você vai dando uma escala numérica para essa criança. E se você perceber que ela tá com um número, uma somatória muito baixa, você vai usar o 10º minuto para fazer isso de novo e avaliar de novo para ver se sobe ou não. E aí, se for o caso, se continuar baixo, vai ter aquela questão do acompanhamento dessa criança, né? É bem interessante. E é sempre de 5 em 5, né? O índice APGAR, o tempo que eles vão usando para medir. Então, é bem interessante. Quem quiser pesquisar, é muito interessante mesmo. Quando a gente faz anamnese com adolescentes, é importante você ter na cabeça 3 eixos: a socialização, a sexualidade e o histórico escolar dessa criança. É importante que o psicólogo tenha em mente que esse é um período de mudanças, é um período de transição, né? Que você tenha o luto pela perda da infância, pela perda da condição de criança, né? É um processo de transição, é um processo muito difícil. Então, é muito importante o psicólogo ter noção de psicologia do desenvolvimento, né? Além das psicopatologias. A anamnese com adultos tem 5 eixos básicos, que é muito importante, né? A questão de relacionamento íntimo, vida familiar, vida profissional, vida social e alterações físicas, né? São os fatos que a gente estrutura aí
a essa anamnese. Aí a gente tem as fontes complementares de informação, que são os exames, os desenhos, os diários, caderno escolar, boletim de notas, né? Se é uma criança que ela tem notas muito altas em determinadas matérias e uma área do conhecimento ela tem uma nota muito baixa, não necessariamente significa que ela tem alguma patologia, não significa que ela tem algum problema no desenvolvimento, pode ser algo dela também, né? E é muito importante isso. E as escolhas dos instrumentos e das técnicas no psicodiagnóstico. O descuido na escolha, o mau uso de instrumentos ou mesmo o não uso de técnicas apropriadas em diferentes etapas do psicodiagnóstico podem ter como consequência conclusões e encaminhamentos inapropriados, repercutindo negativamente na vida do avaliando, né? Então, por isso é muito importante tomar cuidado na questão da avaliação psicológica, né? Porque os testes nada mais são do que instrumentos da avaliação psicológica, né? Ela não precisa necessariamente ser feita com testes, mas ela é muito importante que o psicólogo tenha noção do que ele está fazendo, né? E de acordo com alguns artigos científicos, mostra que nem os estudantes e nem os próprios psicólogos já formados têm noção do que é uma avaliação psicológica, do que é o CETEPS, e isso é extremamente grave, né? Até pela questão de estruturação dos cursos de psicologia. O que acontece? A gente tem aqui a hipótese, né, e os conhecimentos de desenvolvimento humano que orientam a escolha do que usaremos no psicodiagnóstico. Observação. No caso de haver o instrumento necessário, mas não existirem normas para o caso que está sendo atendido, é possível que o psicólogo faça aproximações entre as características e a população do manual, certo? As pessoas que testaram, né, o resultado que elas tiveram para tentar fazer aí uma identificação, né? A escolha dos testes, ela é sempre individualizada, né? O que importa não são os testes, e sim o paciente, tá? E aí a gente usa 3 questões básicas para escolher desses testes, né? Primeira, o que eu quero avaliar? Segunda, quais instrumentos e técnicas disponíveis que avaliam isso que eu quero saber, considerando a idade do avaliando. É muito importante isso. E o terceiro eu sei usar tais métodos e tais técnicas? Eu sei aplicar? Eu sei como é? Ou eu acho que eu sei, né? Porque você pode depois fazer um laudo, dar um parecer que vai rotular essa criança para o resto da vida e ela vai ter ela vai ser considerada, por exemplo, limítrofe, e isso vai levar, né? Ela vai arrastando para o resto da vida, né? Então é muito difícil. A gente sabe que o laudo, ele ainda faz isso, né? Desde lá do começo da psicologia, da história da psicologia, né? Inclusive dentro das escolas, em que ele sempre foi relacionado a essa questão de avaliação psicológica, né? E nunca foi... Ela sempre foi associada a isso e sempre teve um papel muito rotulador. E aqui tá escrito, né, que tava dentro do material da ArtMed, que se o profissional ele não se sente à vontade, ele não deve aplicar aquele determinado teste, determinado tipo de avaliação, tá? É muito importante isso. Aqui, inclusive, vou arrumar a tela. E aí a gente tem a sugestão, né, uma sugestão da ordem de aplicação, mas ela o livro da ArtMed, né, da Jurema, ele sempre fala que é muito importante avaliar muito bem o caso que a gente tá trazendo aí, né, que é uma sugestão, né, de como a gente da ordem de aplicação, não necessariamente vai ser desse modo. Então a gente sempre vai do mais simples para os mais complexos. Os mais simples seriam os impressionistas, né? O ideográfico, aqueles de desenho, como o HTP, que é o House, Tree and Person, né? A casa, a árvore e a pessoa. Que são os ideográficos, que geralmente eles testam personalidade. E quando a gente fala dos mais complexos, a gente tá falando daqueles psicométricos, né? Que são nomotéticos, que eles medem a inteligência e a cognição, são aqueles que têm score, são aqueles que você vai calcular e a partir daqueles números e dados você vai chegar a uma interpretação.
Faltou uma questão que eu acabei não fazendo resumo sobre a questão de ludoterapia, né? Ludoterapia não. Avaliação lúdica. Ou ludodiagnóstico, né? Quando você utiliza brinquedos para avaliar a criança. E o que acontece? Eu tava lendo um pouquinho sobre Bion, Melanie Klein, e eles acreditam que os brinquedos, eles ajudam a fazer um bom raporte, né? E ajudam no processo de transferência entre o psicólogo e avaliador, que está realmente avaliando essa criança e a criança. E que o objeto, o brinquedo, ele vai ser um jeito dela expressar tudo aquilo que ela sente, tudo aquilo que ela pensa, projetado nas historinhas que ela vai usar com aquele boneco, projetados nas ações das brincadeiras, e que isso é muito importante, né? Mas eu acabei não fazendo resumo sobre isso, porque é muito profundo, são muitas vertentes. Eu gostei muito da Melanie, eu gostei muito do Bion, mas tem muitos outros e aí ia ficar bem complexo o resumo. Então é isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam o canal, deem seu like e qualquer crítica, estamos à disposição. Eu estou à disposição.